Opa, e aí galera, gravando mais um vídeo aqui, fiquei sem gravar, é isso, só assiste mesmo. Então, tô aqui com uma launch totalmente diferenciada. Felizmente o A20 lá foi de Vasco, mas estamos com o Moto G8 Play. Pra quem tem aí, quero mostrar uma coisa, o porquê que o celular consegue não rodar quase nada. Simplesmente, se inscreve no canal aí, por favor, isso aí me ajuda muito. Muito mesmo, por favor. Mas, então, eu queria mostrar uma coisa. Não sei se eu acho a chave aqui, ó. Tá vendo essa low underline power? Então, não foi eu que adicionei. Essas aqui, um monte de low aqui. Tem sim, mas essa low power que tá em 0, simplesmente não foi eu que defini. A própria fábrica, a Motorola, né? Ela define isso. Já coloca aqui. E o porquê? Bem, simplesmente se ela removesse isso aqui, daria um trabalho enorme. Também poderia gerar bugs. Aí o que ela faz para também não gastar sem dinheiro e tal? Também é por motivos de marketing que ela faz isso. Desculpa aí se minha voz aí deve tá muito zoada e tal. Que gripado também. É isso. Por quê? Simplesmente ela poderia gastar uma quantidade de dinheiro enorme e para ela não fazer isso, só simplesmente deixa a chave em um valor desativado, como 0 ou false. Aí ela só deixa aqui. Aí o que um usuário pode fazer? Sei lá, digamos que ela esteja em 1. Pode vir aqui, mexer com a DB, colocar em 0. E é isso. Pronto. Mas isso já basta? Não. E também tem outros motivos. Pelo celular também ser bem limitado por causa da fábrica, o que ela faz? Coloca uma chave pro celular pelo menos aguentar alguma coisa. E também eu queria mostrar uma coisa aqui. Observem que eu alterei de launcher. Ah, mas o launcher não era o que você sempre indicava. Sim, até eu descobri um que é bem leve mesmo. Eu até recomendo vocês baixarem, por mais que ele é bem estranho. Sim, é o Tiny Beach. Tem na Play Store, mas recomendo vocês não baixarem. Baixa APK mesmo, mas só toma cuidado aí quando você for baixar, se não pegar um vírus. Aqui, ó, por exemplo. Queria muito mostrar o consumo. É que eu tô gravando aqui, então o consumo ele vai ser um pouco alto. Pouco não, né? O celular já é horrível. Imagina isso aqui, ó. Aqui, ó. Ah, felizmente consegui reduzir pra... Ele tinha um consumo aqui, ó, média de 1.4, certo? Eu consegui reduzir sim ele pra 1.3, por mais que aqui tô usando Por mais que aqui diz que eu tô usando 1.4, é por causa do gravador. Que ele não é lá grandes coisas. Então, gostaria de mostrar o consumo de memória RAM. Tem 830, que é uma coisa até que impressionante para um celular de 2019 com só 2 GB de RAM. E também, o que eu recomendo caso vocês também queiram fazer isso aqui? Ó, como vocês viram, 700, 800, o sistema está consumindo 500, beleza? Tudo que vocês fazem vocês vão procurar por tamanho de buffer. Eu sei que tem vários tutoriais assim, mas calma aí, acompanha. Tem coisas aqui adicionais, não é só algumas pessoas que ficam mostrando. Desculpa aí quem deve estar assistindo, que também faz um assim, mostrando só nas configurações. Não tô ofendendo. Só tô mostrando que geralmente a maioria das pessoas só mostra nas configurações. Não que algumas não mostrem em alguns lugares, como o City Edit, que eu sempre venho apresentando para vocês. Mas tá aqui, ó. Vocês deixam ele desativado.
Camada de depuração de GPU. Tem algumas pessoas que falam que isso aqui é bom e ao mesmo tempo é ruim. Por quê? Porque você deixa uma chave de depuração ligada e ela fica registrando informações sobre a GPU. E isso é o que consome um pouco de CPU. Não é muito, só um pouco, mas a maioria dos casos você consegue até liberar um pouquinho da sua CPU, memória RAM. O que você vai fazer? Simples, deixa essa chave aqui em desativado. Aquele tamanho de buffer, vocês também vão deixar desativado. Aqui, ó, vou deixar desativado. Vão vir rastreamento do sistema. Vocês vão mexer aqui em tamanhos pro buffer de CPU. Vão colocar no mínimo. Categorias, pode colocar em 0. E também vocês vão colocar aqui, ó, rastrear aplicativos depuráveis. Provavelmente vai estar desativado ou ativado. Essa aqui também, registrar rastros. Vai estar ativado, vocês desativam. Vai parar de fazer registro sobre o celular? Sim e não. Por quê? Vocês não desativaram todas aqui. Todas. Desativou grande parte? Desativou grande parte. Mas vocês vão vir aqui, ó. Isso também até pode liberar um pouco de armazenamento, mas é bem pouco, até porque são kbytes. Vou vir aqui em limpar rastros salvos. Pode clicar em limpar. Você só vai limpar os registros. Traços longos. Pode deixar desativado. Mostrar blocos de configuração. Deixa aqui normal. Tudo normalzinho. Eita, gostaria de mexer uma coisinha aqui, ó. Galera, ó. Próxima coisa. Aqui, ó, pra quem que tem problema com Bluetooth e tal, seleciona a versão do Bluetooth AVRCP. Ó, lembrando que isso aqui não funciona em todos os dispositivos, mas eu fiz em um Moto G60, funcionou. Coloquei na versão mais recente, a minha tá em 1.4, como vocês estão vendo. Vou colocar aqui na AVRCP 1.6. Felizmente, esse Moto G60, ele tinha problema para conectar com um fone de ouvido. E eu só alterei a versão e ele conseguiu conectar. Ou seja, pode resolver um problema. Se não resolver, ou porque ele é instável, ou realmente o celular não foi feito para rodar ele. Mas a fabricante disponibilizou. Ó, escala da janela. Em alguns vídeos que eu fazia antes, botava em 1.5. Deixem desligado. A animação... Vai ter animação? Não. Vai ficar feio? Sim. Mas se o seu caso é desempenho máximo, pode deixar tudo aqui desligado, aqui normal. Em alguns casos aqui até pode acabar te enganando se você... Sei lá. Por exemplo, 3 pontinhos que ficam pulando. Eu já vi em alguns aplicativos, como o Virtual Master. Lá também tem uns 3 pontinhos lá, quando você cria uma máquina virtual. E eles ficam pulando. E tipo, com as animações desligadas, escala de janela, transição, duração, você deixar tudo desligado, elas não vão pular, só vão ficar ali fixas, paradas. Menor largura, 308 dp. Como você tem 308 de DPI, sendo que o Android só permite 320? Simples, mexendo com a DB. Mas como que faz isso? Mano, simples. Infelizmente não vou poder estar assim mostrando um tutorial inteiro, mas desde que você tenha a depuração USB conectada, desde que você tenha ela, pronto. Você já tem o principal para poder fazer isso. Aí tudo que você vai precisar é de um computador. Se você tiver o Android 11 ou um mais novo, o Android 11 ou superior, que seria 12, 13, vai seguindo pro 11 até o mais novo, você pode executar um comando sem precisar do computador. Você só vai precisar usar a depuração por Wi-Fi, ou seja,
tudo que você vai precisar do Wi-Fi funcionando. Lembrando, abaixo do 11 você só vai poder executar esse comando com um computador ou notebook, né? Qualquer computador aí, notebook, alguma coisa aí, desde que você consiga executar o comando e tenha o ADB instalado no computador, você já vai conseguir usar. E outra coisa aqui, ó, forçar 4 vezes. Tem eu não sei se tinha um vídeo que eu fazia isso, não é certeza, mas galera, recomendo vocês não ativar, porque isso aqui força bastante a GPU. Por quê? Não sei se vocês já sabem o que é anti-aliasing. É basicamente aperfeiçoamento de linhas. Vocês já viram uma linha? Vocês já viram uma linha onde dava para ver uns pixels? Então, esse forçar 4 vezes, ele serve para aperfeiçoar isso. Ou seja, ele cria um leve borrãozinho onde tá esse pixel, para poder simplesmente reduzir ele a ponto de você não conseguir ver ele direito. Mas aí que tá. Como isso aqui só coloca um cálculo a mais na GPU, para você que não se importa com aparência em jogos, você pode desativar isso aqui tranquilamente. Outra coisa, desativar a sobreposição HW. Galera, ativa essa opção. O que ela faz? No Android 4 para baixo, quando você, na época, o que tinha? Geralmente era só renderização pela CPU, ou seja, por isso que travava. Ah, mas se eu ativar ela vai parar de travar? Não, mas vai reduzir. Vai reduzir os travamentos. Por quê? Porque o que ela faz? Basicamente, você tira o trabalho da CPU renderizar tudo e troca pela GPU. Ou seja, em Androids mais novos, só existe essa opção. No Android 4, isso que tinha, além dessa opção, tinha a forçar a renderização GPU. E por que ela foi removida nos Androids mais recentes, conforme foi atualizando? Simples, porque não sei se vocês já viram a renderização Skia. Skia é uma renderização assim, basicamente atualizada pela Google. Que a Skia foi introduzida no Android lá pra partir do Android 6, 7, mais ou menos isso. Ah, então, cadê? Aqui, ó, debug. Basicamente tá aqui, ó. Ó, Skia GL, tô usando Skia GL. Tá, ok. Mas qual a diferença desse Skia e o que é esse Skia GL? O Skia seria a base, o GL, o motor gráfico. Ah, mas o que é o GL? E que tipo de renderização ele é? Ele é o OpenGL, o antigo OpenGL, que até os Androids mais modernos utilizam até hoje. Por quê? Porque por motivos de compatibilidade. Para alguns apps não ter problemas de renderização e você não conseguir abrir. Aí eles deixam o OpenGL. Ah, mas é possível. É possível usar Vulkan? Sim, é totalmente possível. Ou você digita Vulkan. Eita, poxa, digitando errado aqui. Vulkan. Ou você simplesmente digita Skia VK. Mas o que é o Skia? O Skia ele é uma ferramenta que a Google criou. Um renderizador, um motor gráfico mais evoluído, melhor. Que gerencia melhor a RAM e o jeito que ele conversa com a CPU. Basicamente conversar entre aspas. E
Ah, mas por que você tá usando um Skia GL, que seria o OpenGL, porém mais atualizado, sendo que tem um Skia Vulkan que é mais atualizado e só o Vulkan, sem Skia, já consegue ser bom? Por que eu não tô usando? Simples. Depende do quão estável é o seu celular com o Vulkan. Como eu tô usando um Moto G8 Play e como os drivers dele são instáveis, principalmente decodificação de vídeo, ou seja, por que não tem o YouTube aqui? Simples. Celular não aguenta decodificação, tive que trocar. Ou seja, qual que eu uso? Nenhum. Por exemplo, o YouTube, que tem gente que usa aí. YouTube. Ah, mas tem esse YouTube aí, isso aqui não é YouTube. É só um negócio do Opera. Ah, por que você usa Opera? Tem o Google. Simplesmente, como o celular ele tem pouquíssima RAM, 2 GB de RAM, o que eu faço? Pego o Opera GX, mas tem navegador mais leve. Sim, tem, mas eu também prefiro usar o Opera também. Ah, mas você queria apresentar um navegador? Não, mas recomendo usar. Recomendo usar, por ele ser leve. Então, voltando sobre o Skia. Então, por que eu não uso? Porque por motivo de compatibilidade e estabilidade. O celular, assim, dependendo dele e do driver, se os drivers não forem assim bons, ou se eles forem mal programados, às vezes o Vulkan, ao invés de ajudar, ele atrapalha. Por isso que o OpenGL ele se sai melhor geralmente. O Vulkan ele foi pensado também em performance bruta. Já o OpenGL ele foi pensado em estabilidade, ou seja, se você, por exemplo, sabe que seu celular é bom, porém você tem um pico de, não, na verdade stuttering, que seria micro travadinha, que é quando o celular ele congela e volta no jogo. Isso é bem chato, eu já presenciei em inúmeros celulares, mas recomendo o OpenGL nesses casos. Ou seja, sei lá, tá rodando o jogo a 60 FPS, do nada ele vai pra 10, depois volta. Aí ele fica nesse ciclo. OpenGL ou SkiaGL, você testa. Mas dependendo da versão do Android, recomendo você deixar no mesmo ou no OpenGL. Por quê? Mano, simplesmente, se você acabar colocando algum valor errado, por exemplo, escrever Skia alguma coisa aqui, por exemplo, Skia FG, eu acho, Skia FG, dependendo da segurança do Android, simplesmente, depende da versão também. Se você colocar alguma coisa errada, ou o celular, ele vai entrar em loop, boot loop. Pra quem não sabe, boot loop, você já viu a logo aqueles celulares lá que não sai da logo de inicialização? Por exemplo, se seu celular for Motorola, tem a logo da Motorola lá, só que ele fica preso na logo, não sai. Aí tem o Samsung também, que fica no mesmo, dependendo de qual erro que foi no celular que você fez. Mano, simplesmente, ou seja, ajuda, o Vulkan ajuda, mas pensa, você pode testar. Se o seu Android for Android 10 ou mais, se você colocar um valor errado, mano, por mais que eu nunca testei, eu acho que ele só vai ignorar e usar o padrão por segurança, pra não deixar o usuário na mão, pra ele não ter que resolver. E, tipo, assim, resumindo, Vulkan é bom, sim, recomendo usar, mas dependendo do celular, se tiver um G8 Play, por exemplo, mano, não usa. Não usa, cara. Se você usa ele pra jogo, assim, o G8 Play ele já não é bom pra jogo, mas se você usa ele e tá com dúvida na renderização e qual motor gráfico usar, mano, recomendo você ir de OpenGL, mesmo que ele não seja mais otimizado e seja mais antigo. Então vai de SkiaGL.
que também é uma versão renovada. Não é a mais nova, porém, só por ser renovada já consegue ser boa. Ou seja, o Vulkan é bom sim. O OpenGL também, mas depende do celular, depende bastante. Então, tô com 20 minutos aqui de vídeo, mas eu queria mostrar outra coisa. Galera, sobre chaves no CityEdit, eu só vou mostrar duas. Para Motorola ou Samsung também, tanto faz aí. Não é em todos, claro, não é em todos, mas funciona em grande parte, que eu já testei. Vocês podem colocar long_RAM. Aí save change, vocês colocam true. Aí escreve aqui true. Aí vocês clicam em save changes, que é salvar alterações. Beleza? E o que essa chave faz? Faz o... Vocês já viram Android Go? Ah, não sei o que é Android Go. Simplesmente ele foi feito para versões, não versões, né? Acabei falando cagada aqui. Então, ele foi feito para dispositivos com 1 GB de RAM ou menos. Então eu tenho Android Go. Não, mano, é basicamente um mini Android Go. Quando você aplica essa chave, o que ele faz? Ele faz o Android entender que seu dispositivo, como ele tem RAM baixa, não tem a quantidade alta de RAM, assim 4 ou mais. O que ele faz? Limita a quantidade de RAM que os apps podem usar e limita a quantidade que o sistema pode. Ou seja, claro que ele vai limitar a quantidade de RAM que os apps podem usar, ou seja, a chance dos apps fecharem na tua cara é maior. Mas para quem que só quer mais RAM livre, você pode ajudar também. Eu até uso também ativada. E também gostaria de apresentar uma chave. Eu não sei, a maioria dos celulares, quase todos, né, vem ativada. Tem a ZRAM Enabled. Essa aqui já vem em celulares com pouca RAM, por exemplo, 3, 2, 1 GB de RAM, né? Por que elas vêm ativadas? E para que elas servem? Será basicamente um pedaço da sua RAM, essa ZRAM. E o que ela faz? Tipo, sei lá, eu tenho 2 GB de RAM aqui no celular. Se eu abrir um app que ele precisa de mais do que os 2 GB de RAM, o que pode acontecer? Sei lá, pode usar o swap para poder colocar o app lá dentro mesmo do swap. Só que aí que tá. Se ele fizer isso dentro do jogo ou de algum app pesado, o que você vai notar? O celular ele vai dar uma travadinha bem rápida, como o micro stutter que eu tinha falado. E tipo, ou seja, quando seu celular der uma micro travada também, ou pode ser o celular jogando algum aplicativo ou serviço pro swap, ou também só pode ser mesmo instabilidade mesmo no FPS. Que nem eu recomendei o Skia GL ou o OpenGL. Você mesmo vai testando. Mas lembre-se, anote o valor original. Ou exclui a chave, né? Que geralmente esse debug render ele não vem no celular. Aí quem adiciona isso aí é o próprio usuário mesmo. Ou seja, o que você pode fazer? Mano, quero fazer modificação um pouquinho mais pesada, mas meu celular ele é muito rígido. Por exemplo, eu uso um processador MediaTek aqui. Por exemplo, não, realmente uso. Já que o Moto G Play ele vem equipado com um processador MediaTek e um Helio P70M.
Ah, então a segurança deve ser bem rígida. Sim, mas com falhas, como todo processador tem. O que dá pra fazer pra poder acabar com essas barreiras? Simples. Vocês vão vir aqui em... Eita. Vão vir... Nossa, cara. Então, vocês vão desativar... Vocês vão desativar o Play Protect para poder desativar uma dessas barreiras. E é isso. Então, nesse caso, quando você desativa isso, o que você permite? Permite que você instale os APKs que normalmente o celular não permite instalar por causa do Play Protect. Eu tenho o Play Protect desativado. Mesmo que isso também pode servir para segurança, se você sabe que o APK que você está baixando, que vai baixar, é confiável, pode desativar. Pode desativar. Mas... Ah, mas é só isso? Não, mano. Não. O que você faz? Você vai lá nas configurações, aí lá nas opções do desenvolvedor, você só ativa as opções de desbloqueio de OEM. Coloca lá a tua senha, lá que ele vai pedir, é por questão de segurança, para, por exemplo, nenhum bandido ir lá desbloquear o bootloader, formatar o celular e usar ele como se fosse dele mesmo. Ou seja, não tem algum jeito de você burlar, a menos que você tire sua senha e desbloqueie o bootloader. Aí sim você consegue desbloquear ele sem senha, mas você teria que tirar ela. Mas você não precisa desbloquear ele em si, você ativa na opção. Você ativa na opção, você já libera outra barreira. Próxima barreira, City Edit. Vocês vão vir na Security Table. Basicamente aqui vai vir e adicionar. Adicione essa chave aqui, galera. Por quê? Essa câmera double tap. Calma aí. Double tap project disable. 0? Não. Eita, poxa que... Então, essa aqui, tipo no Motorola já vai estar aqui. Se tiver em 1, deixa em 1, aqui tá em 0. Não fez nenhuma diferença, eu já tinha testado em 0 antes. Pode deixar em 0. Ah, o DOS Enable. Se você quiser que o celular ele reduza o desempenho enquanto ele esteja desligado, pode colocar ela, o DOS Enable. Coloque em 2. Coloque em 2 ela, por quê? Ou ela vem vazia, ou simplesmente ela não vem, mano. Mas é isso. Próxima coisa coloca essa chave aqui. Eu não tenho certeza, por segurança não adicionei não. Não sei, talvez, né? Pode adicionar ela aí, essa Hide Priority. Aí vocês deixam o valor 1, mas eu acho que não vai ter um efeito não, porque parece um código que não vai funcionar. Mas então, galera, vai ter uma chave assim na global. Eu sei que eu tô na Security, mas vai ter uma na global table, tabela global, chamada Package Verify State. Não Stage. Package Verify Enable. Não é certeza se ela se chama assim, mas é alguma coisa assim. Vocês vão colocar em 0. Por quê? Ela fica verificando pacotes. E que pacotes seriam esses? O aplicativo que você tá usando exatamente agora, que seria o YouTube ou alguma cópia aí, sei lá, ou o próprio Google pesquisou YouTube, alguma coisa aí. Mano, ela é um pacote. Ela é um pacote executável. Ao invés de .exe, é um .apk. Tecnicamente isso. E, então, mas aí que tá. O que ela faz? Mano, simplesmente fica verificando eles pra ver se eles são alguma coisa, algo malicioso, algum vírus, malware, adware.
Ah, que é malware? Mano, vírus, cara. Vírus. Vírus, algo que altera o comportamento do seu dispositivo. PC, notebook, computador, o que seja, mano. E o que é o adware que você diz? Mano, já viu o celular com um anúncio do nada? Exatamente isso. Isso que é um adware. Ah, tem um spyware. O que é um spyware? Mano, é... Tipo, só de você olhar o nome, spy. O que significa spy? Espião, mano. Pronto, você já sabe. E o que o espião faz? Olha literalmente tudo o que você tá fazendo. Tecnicamente isso. Então é para isso que serve o Package Verify. Para verificar se tem alguma coisa aí anormal no celular. Ou seja, vocês podem desativar isso para o celular não ficar verificando. E também para segurança. Só isso mesmo. Só isso mesmo. Então, já na System, um comando bem legalzinho aqui que eu recomendo bastante vocês colocarem seria também esse aqui, roconfig lowrun. Ah, mas o outro lowrun já não faz efeito? Não, basicamente o que? Um possibilita você de ativar e outro ativa ele. Imagina uma opção acinzentada. Uma que você não consegue ativar. Ela tá lá, mas você não consegue ativar. Então, o config, ele serve para isso. Não é certeza se ele realmente serve, mas na minha cabeça ele seria isso. Ele permite que você ative. Já o lowrun, ele só ativa mesmo. Ativa ou desativa. Mas tá aqui. Ah, e outra coisa. Sabia que a Motorola ela só capa assim, esse Moto G8 Play, por exemplo, mesmo ele tendo processador potente, por vários motivos. Marketing, economia de dinheiro. Como assim esse marketing, mano? Que marketing é esse? Cara, o processador é potente. Por que ela não fazia desse processador um celular bom? Mano, que ela queria fazer o quê? Um celular, assim, que durasse o dia inteiro. Mano, mas, assim, na minha opinião, mesmo só falando aqui, cara, na minha opinião, o celular... Isso não significa que o celular ainda seja ruim. Eu acho horrível. Eu acho horrível ele. Pra você ter uma ideia, eu fui no comercial desse celular, mano. Mano, literalmente, eu falei assim, que a fábrica ela capa um processador bom. Ela poderia fazer dele de um processador bom, um celular bom também. Mas aí que tá. Por que ela também fez isso aí? Mano, a linha Play geralmente ela só é boa por causa da autonomia de bateria. O que é autonomia? Mano, duração, cara. Seria a duração. Em questão de bateria, a duração. Mano, tô com o G8 Play, ele dura o dia inteiro, mano. Ó, tô com o dia inteiro aqui com ele sem carregar. Ele ainda tá uns 28%. E já tô aqui há um bom tempo gravando. 33 minutos aqui, vai dar 34. 28, ó. Tô com 28% ainda. Mas, qual era o objetivo da Motorola? Fazer um celular assim que foi feito para o WhatsApp. Ver uns vídeos na internet. Só isso, um celular de entrada. Um básico, mano. Básico. Então, mas foi só esses dois? Não, mano. Não foi só o marketing. E também o objetivo dela. É que ela também, tipo, imagina tentar competir com empresas grandes. Por exemplo, a Samsung que inventa os próprios processadores. Que é o Exynos. Ah, por que ela inventa o próprio processador e não usa um Qualcomm? Que ela usa nos modelos S. Mano, mesma coisa. Marketing, cara. Marketing.
As empresas de celulares, tablets, computador vivem do quê? De marketing, mano. É isso aí, cara. É isso que faz ela ter bastante usuário, uma reputação assim bem grande, um público bem ativo. É isso que é isso que faz as empresas assim ter bastante número de vendas, cara. É marketing, elas vivem disso, marketing. Mas tem um porém, mano. Tem pessoas que fazem o quê? Prova que prova que o marketing tá assim. Prova que o celular, por exemplo, um A20 que nem eu usava. Eu consegui fazer overclock nele. Infelizmente eu não fiz um vídeo. Eu não fiz um vídeo falando sobre isso. Acabei batendo 303k no tutu, mas como não tem o print, não consigo provar. Não consigo provar print algum vídeo. O último print assim que eu tive foi um de 200 e poucos k. Acho que era 203. Foi o último print, mas assim, a última vez que eu fiz um vídeo falando sobre... Vídeo não. Só simplesmente resolvi fazer um teste no tutu, bateu lá os 303k. E é isso, cara. Só isso mesmo. O celular rodou alguma coisa? Cara, rodou grande parte das coisas que ele não rodava. Por exemplo, eu testei o quê? O Free Fire com gráfico no máximo. Rodou 60 FPS liso sem travar. Genshin Impact. Não testei. Por quê? Mano, algumas pessoas dizem que ele pesa uns 32 GB, mano. Então nem baixei, cara. Porque, tipo, só pelo celular ter 32 GB e você só conseguir usar o que? Uns 20 e poucos gigas dele. Então você nem consegue baixar, mano. Por causa do tamanho do app. Mas, cara, eu acho que um Genshin Impact ali rodaria uns 20 e 10 FPS. Que eu acho que seria até que um resultado impressionante para um celular de 2019. Mas então, por que a Samsung não usa Qualcomm ao invés do Exynos? Mano, Exynos, ela não compra esse processador. Ela mesma tem uma fábrica de um Exynos, mano. Mas por que ao invés dela investir na fábrica, que ela deve ter gastado milhões, só comprar um Qualcomm? Mano, é que tipo, basicamente, mesmo um Qualcomm geralmente sendo bom, ele não precisa de tanta energia para poder usar, tipo, em um jogo assim bem pesado, ele não precisa de tanta energia. Um Snapdragon, que é da Qualcomm, não precisa de tanta energia para poder renderizar eles. Renderizar, carregar, ele não precisa. Já um Exynos, a Mali, sim, mano, precisa. Precisa sim, cara. Eles consomem mais. O Exynos consome mais energia, mas a vantagem é que, tipo, a vantagem de você usar um Exynos assim de Samsung é que, tipo, eu falo por mim mesmo, mano. Eu desbloqueei bootloader, não é difícil fazer overclock. Por quê? Porque a comunidade do A20 é bem ativa. É bem ativa. Por exemplo, a 03 Core. Quase ninguém faz kernel, kernel modificado pra ele, custom ROM. Por quê? Mano, o celular, ele tem 2 GB de RAM. Mas tipo, o problema, assim... mas ele usa um Android Go. Então aguenta. Mano, não. Ele trava até no sistema. Mas por que? Se o Android Go ele foi feito para dispositivo com pouca memória RAM. Mano, é que a Samsung tentou economizar dinheiro, só que até demais no celular. Aí o que aconteceu? Processador muito fraco. A câmera não era boa, a bateria não durava quase nada. Tipo, quem tiver uma 03 Core assim, não tô falando assim pra você trocar, mas eu só não tô falando que assim, ele não é bom. Pra quem que gosta muito desse celular, acha que ele é assim bom, tá bom, mano, opinião sua.
Mas, cara, assim, sinceramente, eu me decepciono muito, mano, com a 03 Core, porque, cara, não tem condição. O celular, ele é muito ruim, mano. Assim, questão de desempenho, bateria, um montão de coisa, mano. Em quase todos os quesitos dele, ele não é bom, cara. Queria até mostrar uma ficha técnica. Eu sei que a maioria das pessoas só faz isso pra justificar o porquê o celular é ruim ou é bom. Mas, assim, pra mostrar também, né? Eu queria, né? Só não... Tipo, sem graça, porque a maioria das pessoas já sabem como que é um A03 Core. E como que é a experiência das pessoas que usam. Tipo, pra quem que não exige quase nada dele, só usa um WhatsApp ou um Google, mano, o celular consegue ser bom. Mas em questão de tudo mesmo, mano, não. O celular não é bom. Na minha opinião, ele não é bom. Ou seja, tô falando pra você não usar o A03 Core? Não, mas recomendo não usar. Só recomendo você não usar, porque assim, o celular ele trava bastante. Se você quiser fazer modificação nele, você não vai encontrar quase nenhum kernel. Você até pode encontrar um kernel, mas provavelmente vai ter alguma instabilidade. Porque é pouquíssimas pessoas que desenvolvem ele, então nem compensa. Só pelo celular já não ser tão bom. Daí, só pelo celular não ser tão bom assim, a maioria das pessoas já nem baixam, nem compram um celular. Só compra o mesmo pra testar e depois revende, sei lá, pega emprestado com alguém. Ou guarda na gaveta, sei lá. Mas, mano, queria... Ou seja, estamos aqui só fazendo um review de um celular, e só isso mesmo, mano. Parado na mesma tela faz tempo, 42 minutos de vídeo. Mas, é isso, mano, é isso. Celular, assim... Então, agora que você descobre. A empresa assim ela vive de marketing. É disso que ela vive. Ou seja, ela precisa do marketing pra poder vender uma quantidade enorme assim de celular. Mas ela depende totalmente do marketing? Não, mano. Mas o marketing é algo muito importante assim pra empresa, mano. Marketing. Mas, cara, não é o marketing assim que vai definir se a empresa é boa ou não. Pode ser que o marketing seja um lixo, mas você possa encontrar algum celular que seja bom. Mesmo sendo sujeito ao marketing horrível. Não tô falando que o marketing das empresas são ruins, é que algumas abusam, mano. Algumas abusam. Por exemplo, a linha A, que não... Tipo, quase nenhum celular da linha A da Samsung tem alguma coisa assim pra absorver a temperatura e jogar pra fora, mano. Por exemplo, em celulares mais novos, potentes, tem cápsulas, mano. Eu não sei se é cápsula, eu só sei que é alguma câmera, cara, dentro do celular que pega esse calor e faz alguma coisa com ele, joga ele pra fora do celular, recicla calor. E então, mas o que a linha A tem a ver com isso? Mano, é que por ela esquentar bastante, a única coisa que absorve o calor ali se for um A20, é só a carcaça. Por quê? Porque o Samsung A20 ele é feito de plástico. Celular 54. Mano, por ele ter um vidro atrás e a tela dele, a única coisa que mais absorve o calor ali é a tampa dele, que é de vidro, e a tela. A tela é o que mais absorve mesmo. E também, cara, ou seja, tô falando que a Samsung não é bom no marketing? Não. Não, cara, assim, não é que é horrível, mano, é que só não é assim uma ideia assim tão grande assim no marketing. Mas tipo, por que que a Motorola antigamente, por exemplo, quando você falava que ia comprar um Motorola até tinha pessoa que ficava impressionada e tal. Mano,
É que, tipo, pela Motorola, assim, não ser comprada pela Lenovo, ou seja, quem tava no comando era realmente só a Motorola mesmo. E sim, pra quem não sabe, a Motorola é da Lenovo. E pra quem não sabe, tipo, o que que acontecia? Mano, pela Motorola tá no comando, o problema é que, mesmo antigamente, que celulares até que eram bons, mano. Até que eram bons, era o público assim, era gigante da Motorola. E por que que caiu, mano? Não significa que caiu muito, claro que a empresa, assim, tá forte ali ainda, mas, mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos assim, perdeu um pouco ali. Mas, mano, que esse marketing aí, que a Lenovo acabou fazendo assim pra poder acabar piorando, mano? Não piorando, né? Acabou fazendo alguma coisa ali que não ajudou muito nas vendas, mano. Ah, depois que ela comprou, o que aconteceu? A maioria das linhas, assim, não ficou boas. Ah, mas tem o Motorola Moto Edge, que tem 120 Hz, a bateria dura muito, ele é bom. Mano, aí que tá. Alguns dos Edges, eles têm 120 Hz, mas o que que esse 120 Hz exige? Se eu tenho 120 Hz, eu tenho uma GPU boa. Mas aí que tá, eles colocam a o mínimo para você suportar os 120 Hz. É a mesma coisa de pegar um computador, colocar só os 4 GB de RAM nele e rodar o Windows 11. O Windows 11 precisa de pelo menos 4 GB de RAM. E o que que acontece? O sistema ele fica matando aplicativos para poder sobreviver no notebook. Ou seja, você sempre vive com um mínimo para poder ter o melhor recurso. Para poder ter o melhor recurso ali, você precisa do mínimo. Eu sei que essa frase foi um pouco nada a ver, mas é isso. Cara, então, o que que aconteceu, mano? As linhas antigamente, mano, eram tantas, até hoje, né? Que continua. A- As linhas é as linhas que tem são tantas, mas tantas que, mano, confunde até pessoa que vai comprar a marca pela primeira vez, comprar da marca. Ou seja, por exemplo, mano, quer um celular assim bom pra jogar, cara? Pega um Edge ou um Moto G52. O Moto G52 é bom? Mais ou menos, mano. Mas dá pra jogar, mano. Tem 90 Hz, mas não faz tanta diferença. Mano, não significa que não é fluido, mas se você quiser usar pra jogar assim, não quer que ele trave, tipo, pode ter 60 Hz, mas desde que não trave, dá pra comprar. Mano, não significa que ele não trava, né? Alguns jogos que eu testei, assim, que era pra ele rodar, ele não rodou bem, assim. Ficou na faixa dos 40, 30. 30 trava? Não, mas já dá pra sentir a sensação que o jogo já tá lento. Mas não trava, cara. Assim, na faixa dos 30 FPS, o, o jogo ele só fica lento, ele não fica travando, só fica lento. Mas aí que tá. Ah, 30, 30 FPS ou 60. Mano, na maioria dos casos, quando você tem um jogo que ele é pesado e ele vai rodar a 60 FPS, tenta fazer alguma coisa para limitar ele a 30. Assim a GPU ela não precisa renderizar, fazer uma captura de mais quadros por 60 vezes. Eu não precisaria capturar um vídeo 60 vezes por milissegundos. Milissegundos? Não, por segundos, né? Até porque é FPS, frames por segundo. Ou, ou, ou QPS, né? Que algumas pessoas têm um programa assim no computador. Ou seja,
quadros por segundo, que seja, mano, que seja. Ou seja, o que você pode fazer em jogos assim? Limita a 30 FPS. A sensação não vai ser boa de fluido, mas vai ser um jogável. Vai ser um jogável até. Tipo, eu quero um celular assim pra mexer no dia a dia, mas que não trave. Moto G60. Mano, ele não trava, cara. O melhor é que ele tem 120 Hz. A bateria dura assim o dia inteiro. Mas, para alguns usuários assim exigentes, ele não vai assim durar assim tanto. Mas assim, ele entrega. Que é só meio que um leite sem açúcar, mano. Tem um docinho ali, mas assim não tá com açúcar assim para complementar, mano. Mas ele consegue ser bom? Sim, mano. Sim, ele é bom sim, mas na maioria dos jogos assim, ele apresenta um pouquinho de travamento, assim, de 60 ele pode pular para 25 FPS. Porque ele não foi feito um celular assim para jogo. Ah, e lembrando, caso você queira pegar um Moto G60, gostaria de falar uma coisa sobre ele. Ele tem um problema crônico, que é de software, não é por... Eu acredito que seja por hardware, mas isso aí não... Pode sim afetar o seu multitarefa. Mas desde que você preserve o celular bem, não fique exigindo tanto dele. Se você preservar ele bem, mano, o celular ele não vai ter o problema. E que problema é esse, Diogo? Cara, por exemplo, minha mãe ela usa um Moto G60 e o problema que o celular dela tinha era que mandava uma mensagem no WhatsApp, mas o problema é que às vezes o Wi-Fi ele desligava do nada. Quando ela tentava desligar, bum, o celular reiniciava. Ah, mas que coisa estranha, né? Não, mano, basicamente pode ser duas coisas. Não, três. Um malware, que é um vírus, entrou no celular e afetou o comportamento. Ou pode ser problema, instabilidade na energia. Ah, o que acontece? Mano, quando você desliga o chip de... É que acontece que tem inúmeros chips no celular. O que? Chip do processador, que é o próprio processador. Chip de GPS. Todo sensor tem um chip. Aí o Wi-Fi. O que acontece? Mano, o Wi-Fi acaba ali desligando. Ou seja, a energia é reduzida. Na verdade, a energia é reduzida. Aí, se você tentar ligar, o que acontece? Já viu uma luz piscando? Literalmente sem fazer nada? Então, um pico de energia. É isso que acontece. E por que o celular reinicia? É por causa assim do pico? Mano, sim e não. Sim e não. O celular desliga por segurança, por quê? E quem que faz isso? O kernel. Mano, o que é o kernel? Ele é o núcleo do sistema que gerencia quase qualquer coisa no seu celular, mano. Tipo Wi-Fi, CPU, GPU, um montão de sensor. Função do seu celular só tá funcionando por causa do seu kernel, mano. Agradeça a ele. E o que esse kernel também consegue fazer? Permite a quantidade de... Não permite, né? Ele... Se um app usar mais RAM do que o normal, sei lá, por exemplo, ele vai usar 1 GB de RAM e ele for um app ou um jogo que seja, sei lá, não seja do sistema, o sistema identifique ele como um app instalado da Play Store ou APK, ele vai fechar. Não significa que o sistema não feche serviços e aplicativos vitais.
que sejam dele mesmo. Não significa, claro que ele sim pode fechar também, mas geralmente a chance é baixa, porque por ele ser um processo vital, o sistema o alvo dele é encerrar processos que tem o processo que mais está consumindo RAM e que não seja um processo vital. Ou seja, o kernel ele é responsável por isso também. Mas o que isso entra? Mano, o que o kernel tem a ver com o pico de energia? É simples. O pico de energia acontece em milissegundos. O que o kernel faz? Como se fosse uma informação viajando do cérebro até o corpo. O kernel detecta que o pico de energia aconteceu. E o pico de energia acontece, o kernel detecta. Ele nesse tempo bem pequeno ele registra uma coisa na memória RAM. Ah, mas como se acontecer um pico de energia? Acontecer um pico de energia e vai faltar energia. Mano, acontece que a memória RAM, ela não precisa de quase nada de energia para funcionar. Precisa de o quê? Um 0,2 milivolts. Quase nada, mano. Quase nada que ela precisa. Aí, nesse tempo bem pequeno, o que o kernel faz? Detecta o pico, manda um registro do que aconteceu pro sistema, pra memória RAM. A memória RAM tenta registrar, guarda nela, manda pra memória física, né? Até porque, na verdade, é a memória interna, né? Que é o armazenamento. Manda pra ele, grava e armazena. E pronto, o kernel, ele literalmente se mata. Por que isso? Mano, por que ele vai acabar se auto encerrando por causa de um pico? Cara, o que vai acontecer se... E o que iria acontecer se o kernel não fizesse isso? Simples, o sistema... Uma boa parte do sistema poderia ser corrompido. Ou se você levar para alguma assistência técnica, se você tiver alguma assistência técnica perto daí, você pode levar. Eles fazem o conserto, mas isso aí pode ser bem caro. Por quê? Porque, mano, exige ferramenta, assim, que... Cara, conversa diretamente com um processador. E elas, assim, não é que é difícil de achar, é que pro modelo específico, mano, é bem difícil, mano. Por quê? Porque se precisa achar a box. É, uma box, geralmente, né? Não sei se é uma box, mas eu acho que é uma box. Que se chama box, uma tag J. Eu acho que se chama assim. É JTAG. Aí você pega uma dessas. Eles usam isso, eu não sei se é isso. Ou usam um computador mesmo. E, sei lá, reinstala o sistema. Se o seu celular for um Motorola, eles usam um Motorola Mobility lá no computador para poder reinstalar o sistema inteiro. Se for um Samsung, simples, eles entram lá no modo Odin, que é o modo download, e reinstalam o sistema original. E o armazenamento lá eles dão um jeito lá de arrumar, não sei o que é. Nunca vi gente reparando assim, mas e no que isso entra? Mano, ou seja, resumindo, o kernel registra uma informação do que aconteceu. Ele se auto-elimina e o celular reinicia. Mas, então, lembrando, Moto G60 assim, não significa que ele não é bom, mas você pode pegar, né? Claro, sim, você pode, mas lembra.
E fora que as fabricantes, elas também fazem celulares fazem celulares assim, que não duram, assim, só uns 2 a 5 anos. Por quê? Mano, pra você sentir que o celular, ele tá com uma sensação de lento. Ou seja, os aplicativos vão atualizando, vão consumindo mais memória RAM. Daí o que acontece? O celular, ele vai vendo que, sei lá, mano, a RAM vai enchendo. E chega uma hora que os apps param de atualizar para não simplesmente não deixar o celular muito lento a ponto de inutilizar ele. E eles param de atualizar e a fábrica faz isso de propósito. Por quê? Mano, pra você ir comprando outro celular, outro e outro. Mas aí que tá, tem usuários assim que já não compram assim da Motorola por razões óbvias, mano. Por razões óbvias. Até eu, mano, eu recomendo pra você aí que tá na dúvida de qual celular pegar, mano. Mano, se você quiser um pra multitarefa, cara, pega um da linha A. Se você quiser pra jogo, mano, pra jogo mesmo, você não importa tanto assim com o valor dele. Eu acho que claramente qualquer um vai se importar. Pega um da linha S, mano. Mas lembrando, da S ele é mais caro. Mas se você quiser pra jogo também, mas que não seja tão caro, mano, pega o A21S não, mano. Ou você pega o A21, normalzão mesmo, ou você pega o A30, ou você só pega o A40 mesmo, mano. Ah, mas por que foi de 10 em 10? É que celulares assim, um processador... Acontece que o Galaxy A20 Exynos 7884B, então, o que ele é? Ele é basicamente um irmão do A30. Por quê? O que a fábrica faz lá? Mano, só... A Samsung, ela... Como eu disse, ela fabrica o próprio processador. Ele se chama Exynos. E esse Exynos 7884B, que seria o 7885... Mano, o que acontece? Os que tiverem um silício melhor, perfeito, eles vão pro A30. Os que não tiverem, eles vão pro A20. Ou seja, basicamente, se você tiver aí usando algum A20, mano, exatamente agora você tá usando um A30 capado. Capado por segurança e também por motivos de aquecimento. Tipo, se eles mesmo assim colocassem o A30. Tipo, você tá literalmente usando o processador do A30. Ele só foi nomeado de Exynos 7884. Então, mas qual é a diferença entre os dois? Mano, se o silício estiver bom, significa que ele vai suportar temperaturas mais altas. E também vai conseguir trabalhar em velocidade mais alta sem consumir muita energia. Ou seja, aí o que acontece? Já que esse processador ele consegue ser melhor, ele vai pro A30. Aí processadores que eles seriam feitos justamente pro A30, os que saírem melhor, iria sair pro A40. Eu acho que é isso. Só sei que é basicamente uma hierarquia. O processador que tiver um silício que não for bom, ele vai pro A20. Se tiver um que ele é melhor, ele vai pro A30. Os que são o A30, os que são do A30 é o quê? O Exynos 7884, não, 84 não, 85. O outro é o pro A20 é um que termina com 4. Sei que isso aí é bem chato também de falar, até porque eu falo Exynos toda hora. Mas, mano, deu 1 hora de vídeo aqui. Não sei se alguém aqui vai assistir, mas é isso. É isso, galera. Falou!